Saúde, estamos de volta. Hoje o nosso Saúde e Bem-Estar está muito bom. Eu sempre digo isso, mas porque está sempre muito bom mesmo. A gente está falando sobre ética na medicina. Primeiro bloco, a gente falou sobre esse assunto de uma maneira muito ampla, com várias vertentes, com vários aspectos, vários caminhos de abordagem, mas agora a gente vai ser mais específico. Olha só, por exemplo, algumas técnicas de fertilização ajudam as mulheres a realizar o grande sonho da maternidade e cada vez mais, com os avanços na medicina reprodutiva, esse sonho cada vez mais se torna real. Porém, recentemente, o Conselho Federal de Medicina reivindicou que existe uma necessidade de monitorar o conjunto de leis, das regras que envolvem a reprodução assistida. Isso envolve muitos aspectos da nossa vida social, porque não existe uma legislação específica sobre esse assunto, uma legislação aprovada em nenhuma esfera. Essa proposta está aguardando análise na Câmara dos Deputados. Então, já que o assunto é bem jurídico, hoje a gente recebe aqui, excepcionalmente, um advogado. Acho que é o primeiro advogado que frequenta a nossa bancada aqui, o Dr. Tayan Fernando Ferreira. Mais de 10 anos de experiência em processos judiciais de alta complexidade. E agora enfrenta essa entrevista aqui, doutor. Bem-vindo. Todo meu. Tudo bem? Que alegria. Ansioso de conhecer, a gente vê aí os seus programas e assim, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. E vamos falar sobre esses assuntos que são para o telespectador, que é muito importante e que ele comece a entender o porquê de cada coisa, o que é o CFM, o que são as resoluções do CFM, o que as normas o protegem e o porquê que elas existem. É muito importante para o exercício positivo da medicina. Exatamente. Sobre a reprodução assistida, a gente tem uma série de termos que vão permeando a nossa sociedade. Um deles, por exemplo, barriga de aluguel. Aí a gente vai falar, olha, em alguns países, na Ucrânia, na Hungria, eu estou citando alguns, mas lá pode a barriga de aluguel, aqui não pode. Nos Estados Unidos, bancos genéticos ali que auxiliam. O que é isso, doutor? O que pode e o que não pode? O que foi que o Conselho Federal de Medicina determinou recentemente com relação a isso? Pois bem, como você iniciou na sua fala introdutória, que é muito importante, não existe, gente, uma lei que regule de forma sistemática e categórica a reprodução assistida ou a reprodução incentivada, que a gente fala, né? A reprodução incentivada é quando a pessoa tem algum tipo de problema de saúde que o torna estéril ou com problemas de esterilidade, que eles fazem essa reprodução, e outra é a pessoa que tem uma dificuldade hormonal e que o médico ele auxilia nessa reprodução. Pois bem, não tem uma regulação, não tem ainda uma lei que fale sobre isso, como tem uma lei do ato médico, por exemplo, e a lei de plano de saúde. Então, há uma necessidade, urgentemente, porque a gente atravessa uma enxurrada de processos judiciais, que essa maré está cada vez mais crescente em problemas éticos que esbarram a medicina com o direito, e que não existe um delimitador comum. E o Conselho Médico ele delimitou as práticas que já estão aprovadas aqui, que é a reprodução assistida, que é o uso de embriões in vitro e etc. A barriga de aluguel ainda a gente não tem a disponibilidade no nosso sistema ordenatório. Alguns países têm. Sim. E aí vai aquela questão também de suicídio assistido e etc., que em países como Dinamarca, Holanda, tem diretivas orçamentais jurídicas, lei mesmo, falando sobre isso. E lá tem essas leis e aqui não. Aqui a gente tem algumas práticas jurídicas como termo de vontade, né, ou fala termo de diretiva de vontade, que é quando você está em um estágio terminal ou um estágio com uma doença avançada, que teve até um cinegrafista que realizou recentemente, que faleceu, fala assim,
doutor Fernando, quero que você realize em mim isso. Aquilo, não, eu não quero ser entubado, não quero receber transfusão de sangue, não quero ser reanimado, não quero nada disso. Ah, mas eu quero isso e aquilo outro. E no Brasil, isso é permitido e o médico é obrigado a realizar, sob pena de um processo indenizatório e até criminal. Sim. Na verdade, agora, recentemente, o cineasta, o Godard, né? Isso. Que definiu que foi um suicídio assistido, com toda a clareza, com todo o entendimento, com toda a genialidade dele, ele deixou isso bastante evidente e prático, né? Agora, quais são as determinações, quando a gente fala de limite máximo de embriões, equipe no procedimento, embriões transferidos para o útero, o limite disso, o que a lei define nessas questões? A resolução do CFM, deixa eu só te corrigir um pouquinho, a resolução do CFM ela não é uma lei, é uma norma ética. É mesmo porque a gente falou que não tem uma lei específica, né? Também eu queria até pedir um pouco de licença à nossa telespectadora, porque eu estava falando do Godard, de repente agora a gente já passou para os embriões transferidos para o útero. Então, quer dizer, a gente está falando de, assim, viajando em cima dos assuntos importantes da ética médica, né, doutor? Isso. Tudo bem, então vamos lá. A gente já sabe que não tem uma lei definida. Para todos esses assuntos. Não tem. Não tem. Aqui no Brasil não tem. Tá. São resoluções que o Conselho Ético de Medicina senta e fala, isso pode, isso não pode. Isso é uma determinação e aí os médicos têm que seguir. Tá. Tem limite de embriões transferidos para o útero? Antigamente tinha limite. Eles só podiam fazer o congelamento de 8 embriões e fazer a transferência de apenas 2 embriões. E hoje mudou. Agora a pessoa pode congelar o quanto quiser e pode inserir a quantidade que ela quiser e tem que ser comunicado. Olha, Fernando, a sua mulher recebeu 4 embriões. 1, 2, 3. E os outros todos, os outros 16, os outros 24, os outros 32 estão congelados. Assim que você quiser, vocês poderão. E nessa resolução, eles começaram a delimitar a função de cada um dos profissionais na área da medicina. Para você realizar um procedimento de reprodução assistida, teve até um caso de uma repórter, né, de uma emissora que realizou o processo, e ela contou, teve uma matéria, tem uma gama enorme de profissionais. Biólogos, enfermeiros, anestesistas, fisioterapeutas, enfim, uma gama enorme, obstetra... Equipe multidisciplinar. Grande. Até advogado, né? Estamos vendo aqui. E então, essa equipe, ela vai coletar o material biológico, vai realizar a análise de cada material, vai introduzir esse material, vai inserir na mulher, na gestora, e aí vai ser analisado com os exames, a gestação e etc. Então, todos esses procedimentos, até o descarte, tem regra. A Anvisa, muitas pessoas falam, só o CFM tem regulação disso. Não, a Anvisa também tem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem regras. Até no controle de doenças infecto-contagiosas também, né? E como você disse, o descarte do material coletado, né? Então, todas essas questões são de suma importância para a equipe médica analisar, praticar e punir qualquer pessoa dentro da clínica que faça diferente. Porque isso pode ocorrer lesões graves e dessas lesões há processos de valores voluptuosos, valores altíssimos,
e prejudicar a carreira de todo mundo eternamente, porque mancha um processo judicial, porque vai ter reportagem, vai ter todos esses riscos, né, essa crise dentro da clínica. Eu queria também que você comentasse um aspecto que a gente disse no primeiro bloco com o doutor, a gente conversou aqui com Silvério. O doutor Silvério, sobre também uma resolução, né, muito específica do Conselho Federal de Medicina, da divulgação do antes e do depois dos pacientes. Eu tenho visto no Instagram, no momento que a gente está fazendo esse programa, né? Esse programa vai para a internet, então ele virá temporal, mas nesse momento aqui, meados do mês de outubro de 2022, o que acontece? Muitos médicos dizendo, fazendo críticas e comemorando a resolução da utilização do paciente, de mostrar o paciente antes e depois do tratamento. Pois bem, Fernando, deixa eu te corrigir que as pessoas elas estão bastante equivocadas. Foi uma decisão de um tribunal federal para uma única médica realizar o antes e depois. E essa decisão ainda cabe recurso. E as pessoas estão comemorando que ganhou, está ganhando, já acabou, fechou. Não, gente. A resolução do CFM ainda está em vigor e ela regula esse antes e depois. E eu gosto, com meus clientes, fazer uma relação mais densa ainda. Como gestor de risco, né, que advogado é gestor de risco, que eu costumo brincar, tá bom, pode fazer o antes e depois. Quais são os riscos que você está absorvendo com esse antes e depois, como médico? Quais são? Vamos lá. Eu estou realizando uma publicidade ostensiva. Eu estou mostrando que eu sou o bom da boca, eu sou o top da galáxia, como o pessoal fala, né? Com isso, o que eu faço? Tenho que realizar o resultado. Tenho que entregar o resultado. O Código de Defesa do Consumidor fala isso. Se eu estou te vendendo uma água gelada, quando você vai comprar minha água, ela precisa tem que estar gelada. Muito gelada. Né? Então, ela tem que estar a menos 3 graus. Senão, não é a temperatura gelada. Agora, se eu tomar água e observar que não está tão gelada assim, já começa um problema? Já começa um problema. Você está chamando a atenção do CFM e do CRM para uma possível sindicância. Só deixar mais claro aqui, então, doutor, assim, ó, o que o paciente quer é um resultado exatamente igual ao que ele viu na divulgação e nas redes sociais do médico. Mas a medicina não tem essa lógica, porque a medicina não é completamente uma ciência exata. A medicina não é cartesiana e os resultados podem acontecer ou não. E aí o médico acaba ficando vulnerável com essa possibilidade, né? É esse o grande problema, doutor? E esse é o ponto cirúrgico. Você foi cirúrgico, para até usar o termo dentro da área da medicina. Nevrálgico. Nevrálgico dentro dessa questão. Porque é uma gama de relações que ele vai construindo, porque a rede social, ela entrega para milhões, milhares de dezenas de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí ele está absorvendo uma relação contratual a cada pessoa que tem aquele vídeo que ele entra em contato. E o pior de tudo, ele nem possa realizar um procedimento naquela pessoa. A pessoa pode pegar o telefone celular com o vídeo daquele médico, ir em outro, fazer o procedimento e processá-lo pela informação que foi divulgada. Porque a lei de proteção de dados fala disso. Vai para um outro, dá errado, ela volta no cara que fez o vídeo e falou, eu por causa do vídeo, fui influenciada por você, fiz em outra cidade, em outro estado, e você me influenciou. É essa a questão. Essa é a questão.
Porque a gente está falando de médicos com 3 milhões, com 15 milhões, com 500 mil, e vai ter pessoas... seguidores. De seguidores, e vai ter pessoas no Amazonas, em Manaus. Com certeza. Em Belo Horizonte, o cara é de São Paulo. E aí não consegue realizar com aquele médico, porque o custo é alto de transporte aéreo, realizar o procedimento. Vai e realiza com o médico da cidade dela, acreditando naquele médico. Essa é uma questão muito sensível, muito sensível. Vamos passar para uma outra página aqui, doutor, sobre a canabidiol, também muito recente. O Conselho Federal de Medicina limitou o acesso aos produtos médicos, aos remédios derivados do canabidiol. O que isso muda? Aí sim, aí tem muita gente reclamando, médicos, pacientes. Quais foram os dados dessa resolução? Pois bem, as resoluções, elas não têm o que a gente chama de relatório, que é feito nas leis, né? A lei é mais embasada, né? Aí a gente está tomando essa decisão por causa disso, por causa, eu acho que por isso, assim, assado vai melhorar esse setor da economia, ou vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai melhorar a nossa sociedade como um todo, baseado nesses argumentos. A resolução não. Ela foi editada, saiu, a gente não sabe o porquê, e o que a gente tem é o CFM está indo à contramão dos estudos científicos. Os estudos científicos estão dizendo que o uso do canabidiol é benéfico para inúmeras patologias. São 128 patologias listadas que existe um benefício com o uso do canabidiol e eles limitaram para 2. Já existe uma ação em trâmite na Justiça para anular essa resolução. E é outro problema também, a gente não tem novamente um estatuto da medicina, uma lei federal que delimita e determina esse ponto do uso canabidiol. Então a gente vai ficar nesse vai e volta até termos uma lei que está em trâmite no Congresso Nacional, até que a gente põe um ponto final. Como é que isso se resolve? Como é que o senhor vê isso? Como é que acontece em países mais desenvolvidos? Fazendo um paralelo de tudo que a gente conversou aqui e da deficiência que a falta de uma legislação mais efetiva acaba causando, o que seria uma situação ideal? Uma situação ideal seria uma legislação que eu defendo muito, que é um código médico de saúde, que vai pegar a lei orgânica de saúde, vai pegar as leis esparsas que tem, como a lei de ato médico, o estatuto do enfermeiro, e tornar isso, condensar, para até ser mais fácil para você, leigo, ler, porque a gente, como advogado, a gente tem, né, a facilidade da pesquisa, de procurar essas leis e ter, interpretá-las também, como usá-la, mas você, leigo, não. Tem uma lei aqui, tem uma lei ali, tem uma lei acolá, tem outra lei aqui, não tem uma coisa desenhada, modelada. E qual é o problema? Que essas leis vai ter pontos contraditórios, pontos que são conflitantes. E aí o judiciário tem que colocar um ponto nisso. Aí vira justiça. Sim. Agora, a gente falou aqui algumas vezes, né? Passamos aí pelo ato médico. Acho que a gente podia, já que nós estamos falando de código de ética, o ato médico teve muito tempo nas manchetes, na discussão. Falar um pouco sobre isso, quais os pontos em comum que a gente fala de ética com relação ao ato médico? Mas tão falado ato médico. O ato médico ele é uma lei que entrou em vigor em 2013. E é uma lei que determina o que é... Aí é lei, aí nós estamos falando de lei. Lei mesmo.
que determina o que é o ato médico. Prescrição, prontuário, a rubrica no prontuário, todos esses, e transplantes, cirurgias, tem uma lista, são mais salvo engano, uma lista de quase 30 ou mais itens que determina o que é o ato médico e o que o ato médico está envolvido. Se é isso ou aquilo outro. Então, tem uma listagem bem definida, um rol bem definido, e esse fala de tudo que o médico tem que fazer. E... Está tocando o telefone. O senhor não é médico? É advogado? Então, fala que atende daqui a pouco. Se fosse médico, pelo ato médico, o senhor poderia atender. Mas como o senhor é advogado, o senhor pode pedir para ele esperar. Perdão. Claro, nossa telespectador vai entender. A gente também esqueceu de dizer para baixar o volume do celular, né? Mas... Ato médico define que o médico está acima de tudo, né? O médico está ali, o médico pode tudo. Mais do que o fisioterapeuta, mais do que o enfermeiro, mais do que o psicólogo, o profissional de educação física, né? Meio que também protege o médico, né, doutor? Sim, aí essa que é a questão mais importante que protege o médico. Existe uma lei que vai proteger o médico sobre o que ele pode e o que não pode. Já as outras profissões, por que eu defendo esse código? Que estaria lá delimitando o que o fisioterapeuta poderia, o que o enfermeiro poderia e o que o biomédico, o odontólogo... Profissional de educação física. Profissional de educação física também. Porque aí fica essa coisa... O nutricionista. Sim, aí fica essa coisa assim, o nutricionista pode prescrever o quê? Só pode prescrever dieta, e um manipulado? Então, essa lei do ato médico deveria a gente deveria ter com todos os profissionais de saúde, até para falar de ética médica. Isso, o que eu defendo é um código de saúde. É um código de direito médico, de direito de saúde, que vai falar sobre o que o enfermeiro... Por que o Código de Processo Civil delimita cada profissional dentro do judiciário, o que cada um faz, o que um escrivão... Por que a gente não pode ter isso numa lei modelada, desenhada? Como é que definir nessa... Porque a gente falou que tem muita discussão sobre o limite de abrangência dos dentistas com relação ao trabalho dos dermatologistas, por sua vez também dos dermatologistas com o cirurgião plástico, né? Com procedimentos estéticos. E você disse, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura ela é uma técnica milenar. Tem mais de 7.000 anos que ela é praticada, a acupuntura e a ventosoterapia. Então, antes da medicina. A gente está falando de uma coisa que é praticada na China antiga, datado por mais de 10.000 anos. Sim. Então, e aí? Um fisioterapeuta é menos capacitado que o médico para realizar? Ou, sabe, a gente precisa... E mais, ainda temos as práticas integrativas do SUS, que inclui cromoterapia, constelação familiar, pode ser polêmico, se a gente for falar mas elas foram aceitas pelo Sistema Único de Saúde. Alguém aceitou, alguém colocou todas elas lá. Pode-se discordar, pode-se discutir, pode-se concordar, mas elas estão lá, são 93, se não me engano. Fernando, se a gente for colocar na ponta do lápis, das terapias convencionais, terapias não convencionais, terapias complementares, ocupacionais, terapias milenares, etc., a gente está falando de dezenas de centenas de inúmeras terapias. E todas terapias de menos risco cirúrgico, não tem risco cirúrgico, são menos invasivas e tem resultado comprovado cientificamente. Então, assim, a gente precisa de avançar em uma... Não fica só no ato médico. Sim. Né? Avançar além do ato médico, né? É interessante. Acho que essa é uma discussão que merece um outro programa, um outro espaço para a gente continuar. Mas eu queria muito te agradecer, doutor Tayan Fernando. Isto. Tayan é de onde? É indígena. Indígena. Ele é tupi-guarani. Que legal.
Que legal. Meu nome significa aquele que porta o sol. Que bacana, sol abençoado. Bacana. Que legal, que brilhe sempre. Muito obrigado pela participação. Um abraço do nosso amigo Saulo, querido. Eu que agradeço novamente por estar nessa casa. Estive com o Fabiano em um outro momento e estou à inteira disposição para tirar qualquer dúvida. Fabiano, nosso cardeal. Fabiano, do Economia Agora? Fabiano Frade, nosso cardeal, é isso mesmo. E aí a gente está aqui à inteira disposição para tirar dúvidas de qualquer pessoa que vim me contactar pelas redes sociais. E eu sempre costumo dizer, o médico que não segue as suas normas, pense muito bem, o sinal amarelo tem que estar alerta, porque se ele não segue as normas do conselho dele, ele não vai seguir as normas que o te defende. Muito interessante. Muito obrigado, doutor. Sucesso. E a gente fica por aqui também agradecendo a sua companhia. Acesse aí nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no YouTube. Os programas podem ser vistos e compartilhados por lá também. Estou esperando a sua mensagem. Até a próxima.